Cachorro é morto com várias facadas e polícia está em busca do autor do crime. Mulher que matou o próprio filho de 1 ano e 2 meses por espancamento é transferida para presídio feminino. Câmara Federal aprova medida provisória que objetiva destinar recursos para a vacina contra a Covid-19. E ainda, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, conheça as histórias de pessoas que lutam diariamente por inclusão e contra o preconceito. Hoje é quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. O Borborema Notícias de hoje começa trazendo um caso de violência contra os animais que está sendo investigado pela Polícia Civil. É que um cachorro foi morto a facadas aqui em Campina Grande e o autor do crime ainda não foi identificado. O repórter Renato Diniz tem mais detalhes. A denúncia é do NEJA, Núcleo de Justiça Animal da Universidade Federal da Paraíba, e foi feita pelo Instagram. O órgão denuncia a violência contra animal aqui em Campina Grande. No dia 1º de dezembro de 2020, no bairro da Liberdade, localizado naquela cidade, foi esfaqueado e morto um cão. Então nós precisamos do seu auxílio para identificarmos o assassino desse animal. Então quem souber a rua, o nome da rua ou o endereço completo, que nos fale para que formulemos as denúncias junto ao Ministério Público, à delegacia e ingressemos também com as ações cíveis pertinentes. A delegada Ellen Maria, da 10ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, garante que a polícia está investigando. Já tem inquérito policial aberto para apurar esses fatos, para identificar essa pessoa, em quais circunstâncias e como houve esse crime, né? Que a Lei de Crimes Ambientais hoje em dia, a partir desse ano, foi sancionada com uma penalidade maior para quem pratica esse tipo de crime contra cães e gatos, de 2 a 5 anos de reclusão, e ainda quando há o resultado morte, ainda vem com o agravante da pena de 1/3 até 1/6. Nada justifica o que foi feito com o animal. Todas as pessoas que tiverem conhecimento sobre esse tipo de conduta, sobre esse tipo de crime, devem denunciar ou pelo canal do 190 da Polícia Militar, né, que é quando o crime está ocorrendo, ou através de 197 da Polícia Civil, em que há inclusive a garantia de sigilo. A delegada afirmou que são comuns denúncias de maus-tratos a animais em Campina Grande. Chegam consideráveis casos, mas a gente reforça que a população incentiva a população que cada vez mais denuncie, né, já que se houve o agravamento dessas penas para cães e gatos, então é porque isso acontece e precisa ser punido, não pode ser impune, né, a pessoa que pratica esse tipo de delito. Então a gente conta com a colaboração da população. Raline dos Santos, de 26 anos, suspeita de matar o próprio filho de 1 ano e 2 meses de idade por espancamento, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e foi encaminhada para a Penitenciária Feminina de Campina Grande. A mulher estava na carceragem da Central de Polícia desde o dia 24 de novembro, quando as investigações apontaram que ela é a responsável pela morte do bebê, que aconteceu no último dia 23. Agora, a suspeita aguardará o decorrer do processo no presídio antes de ter uma sentença decretada. Conforme a polícia, a mulher espancava o filho constantemente. Em João Pessoa, mais de 20 mandados de prisão foram cumpridos por meio da Operação Ordo. A ação é resultado da investigação de homicídios e tráfico de drogas e objetivou ainda acabar com a ação do crime organizado em alguns bairros da capital. A operação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado com o apoio da Delegacia de Crimes contra a Pessoa da capital. As investigações começaram em fevereiro deste ano. Dezenas de mandados de prisão foram cumpridos em ao menos 4 bairros da capital paraibana e outros 3 estados brasileiros. É o que explica o delegado Carlos Otton, que esteve coordenando a operação. Deflagramos a Operação Ordo, né, do latim ordem, fazendo referência que o Estado está retomando a ordem em algumas comunidades que estavam em conflitos aqui na capital. Trata-se de uma investigação por organização criminosa, tráfico entorpecente e alguns homicídios ocorridos aqui em alguns bairros de João Pessoa, e que nós conseguimos aí, desde a época da invasão que houve na comunidade Paulo Afonso, em fevereiro deste ano,
monitorar e identificar os indivíduos pertencentes a essas duas organizações criminosas. E hoje, depois desse trabalho de investigativo, conseguimos representar junto ao Poder Judiciário e cumprir hoje mais de 20 mandados com prisão de várias pessoas, entre homens e mulheres, e, como você mesmo disse, também alvos em 3 outros estados da Federação. E também na capital, a Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar, realizou hoje a Operação Residência. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos para combater um grupo de criminosos que pratica o tráfico de drogas dentro e fora de presídios. Um dos pontos de atuação dos traficantes era a residência universitária da UFPB. A operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira e contou com a participação de cerca de 200 policiais federais nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, além de cerca de 60 policiais militares paraibanos. E teve como objetivo cumprir 38 mandados de prisão preventiva, 23 mandados de busca e apreensão e ordens judiciais de bloqueio de valores depositados em contas correntes. Este grupo, investigado pela Polícia Federal, seria responsável pela distribuição de drogas para vários estados do país, entre eles a Paraíba. E um dos locais para depositar, estocar esta droga seria um dos quartos da residência universitária, uma residência feminina que fica aqui na Diogo Velho, no centro de João Pessoa. O líder desta célula do grupo criminoso, que utilizava a residência universitária da UFPB para ocultar suas atividades ilícitas, de acordo com a Polícia Federal, ocupava relevante função na hierarquia da organização na Paraíba, circunstância que possibilitou a identificação de toda a estrutura criminosa do grupo aqui no estado. O trabalho investigativo realizado permitiu descortinar uma grande rede formada para cometer crimes e revelou o plano de expansão da facção criminosa mediante a realização de disputas violentas com o grupo rival por pontos de comércio de entorpecentes, objetivando um domínio territorial para fins de monopolizar o tráfico de drogas na Paraíba. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos no artigo 33 e também no artigo 35 da Lei 11.343/06, cujas penas somadas poderão chegar a 25 anos de reclusão. A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira um homem de 51 anos com mais de 3.000 carteiras de cigarros contrabandeadas. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos na casa do suspeito, no bairro do José Pinheiro, aqui em Campina. Além do material, os policiais apreenderam também a quantia de R$ 171 mil em cheques e mais de R$ 1.200 em dinheiro. De acordo com o delegado Diego Beltrão, o suspeito já havia sido preso em 2017 com dezenas de cheques em branco roubados do Banco Sicoob da cidade de Capim. A procedência da carga está sendo investigada pela polícia. Ainda de acordo com o delegado, a carga de cigarros custa cerca de R$ 15 mil no mercado ilegal. Veja a seguir, começam as inscrições para o Programa de Educação de Jovens e Adultos no Sesc Centro. E ainda, Câmara Federal aprova medida provisória que destinará 2 bilhões para a vacina contra a Covid-19. O assunto agora é política. Uma medida provisória foi aprovada na Câmara Federal direcionando recursos para o Ministério da Saúde investir na vacina contra o coronavírus. A nossa correspondente, Fernanda Martinelli, tem os detalhes. Boa noite, Fernanda. Olá, Raíza, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Borborema Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou no dia de ontem uma MP, medida provisória, de número 944 de 2020, que abre crédito extraordinário para garantir a encomenda de tecnologia e produção da vacina de Oxford, no Reino Unido. Esse valor vai custear o contrato entre a Fundação Oswaldo Cruz, que é vinculada ao Ministério da Saúde, e o laboratório AstraZeneca. Quem falou conosco sobre essa aprovação foi o deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. Todo investimento em saúde significa preservar vidas, então deve ser prioridade. A vacina para o Covid é hoje a maior demanda da comunidade global. O mundo todo busca o desenvolvimento de uma vacina que seja segura, que seja eficaz. O Brasil tem participado desses estudos para o desenvolvimento da vacina. A gente espera que possa
avançar, evoluir e vai ter todo o apoio do Congresso. Nenhum dinheiro é muito, desde que seja para poder buscar a vacina que vai ajudar a salvar vidas. Quanto à questão da obrigatoriedade, eu não sou a favor da obrigatoriedade. Eu acho que o cidadão tem que ter o direito de escolher se ele quer preservar a sua vida ou não. Mas eu tenho certeza que a grande, imensa maioria da população, como eu, né, vai optar por se vacinar e ficar livre, né, dessa pandemia que tem causado tantos transtornos a tantas famílias. De acordo com o Ministério da Saúde, serão encomendadas 100 milhões de doses, sendo que 15 milhões já vão ser disponibilizadas até fevereiro do ano que vem. O plano de vacinação vai ser dividido em 4 fases, dando prioridade para os profissionais de saúde e também para as pessoas que têm mais de 75 anos e a população indígena. Agora, a medida provisória vai para a análise do Senado da República. É com você, Raíza. Mudando de assunto, o SESC deu início às inscrições para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Paulo Pessoa tem as informações. Começaram esta semana as inscrições para a Escola de Jovens e Adultos do SESC. Quem está ao nosso lado é a Rosilane Chaves, que é coordenadora do EJA aqui do SESC. Rosilane, quem tem interesse, como pode se inscrever? As matrículas serão realizadas através de agendamento pelo telefone 8108-4077, munido de todos os documentos pessoais, o cartão do SESC atualizado, certidão de nascimento e o histórico escolar. Essas inscrições acontecem através de agendamento. A pessoa que de repente não consegue vir naquele horário que agendou, ela ainda vai ter uma oportunidade de ter acesso a uma das vagas? Sim, ela entra em contato conosco, porque esse mesmo número é o WhatsApp e a gente remarca. E em relação às aulas, quando elas começam? As aulas vão iniciar no mês de janeiro, serão remotas, pelo menos no primeiro semestre ou até a pandemia, a gente vê o cenário como vai se comportar. Quem é que pode se inscrever na Escola de Jovens e Adultos? Os comerciários e seus dependentes. E em relação ainda às aulas, ou melhor, aos ciclos, são praticamente 2 anos em um único ano, então uma excelente oportunidade. Isso mesmo, uma excelente oportunidade para quem parou por algum motivo e não concluiu o ensino médio nem o fundamental. O SESC está ofertando essas vagas para você concluir o seu ensino médio. As inscrições seguem até quando? Até o dia 22 de dezembro. Paulo Pessoa para o Borborema Notícias. Veja no próximo bloco. No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, vamos falar sobre a luta por acessibilidade e contra o preconceito. Até já! No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente vai mostrar a luta diária de pessoas que sofrem com descaso, a falta de acessibilidade e o preconceito. De acordo com o IBGE, aproximadamente 6% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. A falta de políticas públicas é também parte da realidade dessa parcela da população. Segundo o censo de 2018, no Brasil, cerca de 6% da população tem algum tipo de deficiência física. Regina é uma dessas pessoas. Ela nasceu com um problema que deixa os músculos sem força. A jovem, que hoje tem 20 anos de idade, nunca conseguiu andar e precisa da mãe para ajudar na locomoção. Quando eu fui crescendo, dentro da idade, para dar os primeiros passos, eu não ficava em pé, por conta que eu não tinha forças. E foi daí que ela percebeu e foi atrás para descobrir. Como é teu dia a dia? É normal mesmo, eu não saio muito de casa, né? Pela falta de acessibilidade por conta da pandemia agora. Para ter uma janela para o mundo, ela resolveu ser digital influencer. No Instagram, tem mais de 5.000 seguidores. Regina pode não andar, mas faz com que a voz dela chegue a qualquer canto do planeta. A internet é uma aliada para todo mundo, para você compartilhar suas opiniões, você tem liberdade para tudo. E para mim, eu senti essa liberdade para me contar toda a minha opinião sobre tudo, principalmente sobre deficiência. Eu influencio principalmente as mulheres com deficiência, que muitas não se aceitam, não se valorizam, e a internet me dá essa oportunidade. Na casa de Dona Ana são 3 pessoas com deficiência. Os 3 filhos dela dependem de cadeira de rodas. Gabriel, Gabriele e Ingrid
não têm força nos músculos das pernas e não conseguem andar. Eles têm um problema motor que nunca foi diagnosticado. Os médicos fez vários tipos de exames, só que não descobre o motivo que impede deles andar. Não descobre. Eu gostaria muito de aparecer um médico para me ajudar. Eu queria pelo menos quando as pessoas me perguntarem, eu saber responder o que os meus filhos têm que impede deles andar. Hoje, Dia Internacional de Pessoas Portadoras de Deficiência, é difícil encontrar alguma coisa para se comemorar. Os portadores de algum tipo de deficiência precisam também, claro, enfrentar o mundo externo. Calçadas altas, falta de acessibilidade, mas o problema não esbarra apenas na estrutura, mas sim em uma dor muito maior, a do preconceito. Eles precisam muito olhar para nós mães, que nós temos nossos filhos assim, eles realmente precisam trabalhar nisso, olhar para a gente, entendeu? Porque é muito difícil, a indiferença, igual ela mesmo disse, os olhares das pessoas. Vocês botam uma moça perfeita e bota elas, você vê a diferença ali. Pensa que só porque está numa cadeira não é capaz de nada, eles são capazes de muita coisa. Na cidade, por exemplo, você acha que falta política pública? É preciso melhorar? Você enfrenta alguma dificuldade quando você tem que sair de casa? Nas ruas não temos acessibilidade, né? Nos lugares que a gente vai também. Em relação às políticas públicas, eles usam muito a nossa imagem para chamar muita atenção. Sabe, se tem trabalhos, tudo, mas em relação ao trabalho mesmo, a realização, ao nosso favor não tem. Então, não aprovo muito. Na prática, falta muito ainda. Isso demais, falta muito. O Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Para você, uma ótima noite. Muito obrigada pela companhia.